Oi, eu sou o João e eu quero te falar sobre algo que mudou profundamente a minha vida: a educação. No Futura, existem soluções para ampliar o seu conhecimento. Na TV, na web, no Globoplay, videoaulas, faixa infantil, jogos educativos e podcasts. Tudo de graça e de fácil acesso. Vem com a gente, você tem o Futura todo pela frente. A Fundação Roberto Marinho é Futura. Trabalho, empenho, entrega, compromisso. Sabe por que tudo isso é tão importante? Porque dá resultado. No dia a dia do Estado e principalmente na vida das pessoas. Nesses últimos tempos, enfrentamos tudo e superamos juntos. E o resultado disso a gente vê na educação, na saúde, na segurança, no emprego, no desenvolvimento nos 4 cantos do Ceará. Resultado de um trabalho que não para e que chega junto das pessoas quando elas mais precisam. Resultados que estão nos gestos, nos olhares, nas lutas e em todas as conquistas que seguimos alcançando. Porque juntos avançamos e o resultado são dias melhores para cada cearense. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. É saber que sintomas podem ser parecidos, mas não existem 2 pacientes iguais. Gostamos de ver você aproveitando a sua saúde pra valer. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida. Cuidar é para quem conhece. Olá, no Economia e Sustentabilidade Digital de hoje, nós vamos falar sobre o cinturão digital e o processo econômico do Ceará. E para conversar sobre este assunto, nós recebemos Adalberto Pessoa, presidente da empresa de tecnologia da informação do Ceará, ETIS, e o secretário de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Inácio Arruda. Fique com a gente, o Economia e Sustentabilidade Digital já está no ar. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Sustentabilidade Digital desta semana. Nós vamos trazer assuntos ligados a esse setor de tecnologia que cresceu muito nos últimos meses no Brasil. E hoje o nosso assunto é o cinturão digital e o processo econômico do Ceará. Criado em 2011 e considerado um projeto referência na promoção de acesso da população à internet, o cinturão digital se tornou ainda mais relevante para o mercado de telecom no Ceará. E a partir de 2015, quando foi concedido o consórcio BWM, formado pelas cearenses Brisanet, Wirelink e Mob Telecom, virou a motriz das conexões em banda larga fixa no estado. Foi a partir da terceirização da fibra ótica que percorre os municípios cearenses que os pequenos provedores cresceram no estado e atualmente são responsáveis pelo crescimento do número de usuários. E para falar sobre este assunto, nós convidamos Adalberto Pessoa, presidente da ETIS, e o secretário de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Inácio Arruda. Sejam bem-vindos ao programa. E eu vou começar aqui com o secretário para falar sobre essa abrangência do cinturão digital, que hoje chega a 184
municípios cearenses. Sejam bem-vindos aqui ao programa. Vou começar aqui com o secretário. Secretário, prazer recebê-lo aqui. Queria que o senhor falasse um pouco dessa estrutura. Um grande prazer, Neila, estar aqui com você no programa, ao lado do Adalberto, conduzindo a ETIS de forma espetacular, uma empresa do Estado do Ceará, ligada à Secretaria de Planejamento, responsável, digamos assim, por toda a conexão pública e estadual, e o trabalho, como você bem levantou, do cinturão digital, quer dizer, um trabalho que começou em 2011, eu estava no Congresso Nacional, tive a felicidade de acompanhar todo a discussão, o debate com o governador Cid Gomes na época, a decisão de construir o cinturão digital, o questionamento de alguns sobre por que nós íamos nos meter e estar fazendo cinturão digital, que era isso, quer dizer, tinha mais o que fazer, mas o governador assim, decidiu, naquela hora ali, junto com a direção da ETIS, e nós começamos um programa com o Ministério da Ciência e Tecnologia, um volume de recurso, não sei se hoje, usando os rendimentos, etc. e tudo, se nós chegamos aí perto de 70 milhões de investimentos, construímos um cinturão digital com mais de 3 mil quilômetros inicialmente, ali foi o programa que a gente desenhou e foi executado esse programa. E o mais, assim, eu acho que o mais sofisticado do cinturão digital, primeiro, ele é uma mega via de transporte de dados, informações, gigantesca. Então, você tem uma via gigantesca, digamos assim, super larga, e que você... Às vezes as pessoas me entrevistavam no interior, eu chegava lá na Rádio Patrício Juazeiro, o cara dizia, mas, senador, e como é que esse cinturão... Eu quero que esse cinturão chegue na minha casa. Como é que ele vai entrar na minha casa? O cinturão não vai exatamente entrar na sua casa, assim como a rede de alta tensão de energia elétrica não entra na casa de ninguém, nem entra em empresa nenhuma, nem indústria nenhuma. O que entra é a última, o que a gente chama de última milha, que é a expansão feita do cinturão digital, que vai chegar na escola, vai chegar na empresa, vai chegar em qualquer lugar, na sua casa, em todo canto. E depois o salto, que aí já vem no governo do Camilo, esse salto que vai ser dado com a ETIS e a operação do cinturão digital. Acho que é isso que é o passo seguinte que foi dado no estado do Ceará, que resulta no surgimento de dezenas, agora centenas de pequenas e médias empresas, até as grandes, que são essas que você citou hoje, mas daqui a pouco surgem outras também grandes, mas Brisa, Mob, Wirelink, todas elas eram médias, agora que já são grandes, mas elas eram médias. E elas já geraram, que eu acho que é o mais importante, o resultado disso até agora, primeiro essa explosão da internet. Antes da pandemia, já geraram ICMS suficiente para construir 3 ou 4 cinturões digitais. Entendeu? A produção dessas empresas, a conexão do interior, chegar hoje. Nós estamos perto, ontem eu vi um dado que o Maia estava levantando, nós estamos perto de ultrapassar 100 mil quilômetros de fibra ótica no estado do Ceará. E um ponto de partida desses 100 mil quilômetros de fibra ótica no estado do Ceará é exatamente o cinturão digital. Que fantástico. E vai além disso, vai muito além disso, porque tem muitos outros negócios que são possibilitados a partir exatamente da existência do cinturão digital. Então, o investimento público, como de sorte tem sido o desenvolvimento de qualquer outra área da economia com peso, parte de uma decisão política no setor público, de uma construção no setor público, e depois ele explode em negócios, como é o caso agora do cinturão digital. É o Estado como indutor do desenvolvimento. Forte indutor. Né? É o Estado puxando todo o setor privado. Eu queria que o Adalberto falasse para a gente sobre essa estrutura. Como o secretário falou, empresas que eram pequenas, hoje são grandes pequenos, né? Eram pequenos, hoje nós temos já clusters, né, de pequenos, médios e grandes provedores e desenvolvedores também. Eu queria que o senhor falasse dessa estrutura e o que ela representa para a nossa economia. Bom, uma satisfação estar conversando com o secretário Inácio, com você, Neila, e comunicando um pouco do que nós temos feito aí nos últimos anos para todos os telespectadores. De fato, em 2015, nós tínhamos uma estrutura de aproximadamente 2.200 quilômetros de fibra ótica,
e nesses últimos 6 anos nós expandimos essa estrutura para mais de 15 mil quilômetros de fibra ótica, chegando aos 184 municípios do nosso estado. Isso é algo único quando a gente fala dos estados brasileiros. O estado do Ceará é hoje um grande expoente quando se fala em conectividade. Como o secretário Inácio havia mencionado, essa é a parte das grandes infovias que compõem esses 15 mil quilômetros de fibra ótica. Existe um outro esforço de expansão que é no que nós chamamos de última milha. E nesse caso, a boa notícia é que o estado do Ceará já superou os 100 mil quilômetros de fibra ótica. Então nós somos hoje, com certeza, o estado mais conectado da federação. Só para vocês terem uma ideia, no final de 2018, foi feito um levantamento pela Anatel, que é o órgão regulador dessa área de telecomunicações no Brasil, e dentro dos padrões que a Anatel considera de cidades fibradas, o estado do Ceará possuía, à época, 42 cidades consideradas fibradas dentro do nosso estado, enquanto toda a região sudeste, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, possuíam apenas 39 cidades dentro dessa categoria. Então, isso mostra o quanto o estado do Ceará está aí na vanguarda, está à frente quando nós comparamos com outros estados, né, em termos de expansão e de chegada dessa fibra ótica para a população. Esse é um dado mais técnico. O principal, de fato, é o que o secretário Inácio comentou também, que são as mudanças que ocorrem na vida dos cearenses, né, através dessa expansão. Né? Hoje, desde 2015 para cá, surgiram mais de 500 pequenos provedores de acesso espalhados pelo interior do estado, que empregam hoje mais de 10 mil pessoas e giram na economia cearense mais de R$1,5 bilhão de reais por ano, o que gera de arrecadação algo superior a 200 milhões de reais por ano para o nosso estado. Então, de fato, o investimento inicial feito, que hoje estaria em torno de 70 milhões de reais, já retorna para o estado, na forma de arrecadação, né, 3 vezes o valor em um ano, né, daquilo que foi investido. Isso aí chega na estrutura, mas chega no bolso, na ponta? Exatamente, esse é o ponto. Porque com a queda desse custo, isso se reflete no preço que se paga para o acesso à internet. Então, dentro dessa diminuição do custo, isso fez com que, de 2015 para cá, tivessem mais que 2 milhões de cearenses tendo acesso à internet, contratando a sua internet através do pequeno provedorzinho que está lá, né, na cidade dele, que se conecta à estrutura do cinturão digital para que seja dado o acesso a essa pessoa. São mais de 2 milhões de cearenses que utilizam o cinturão digital hoje, e muitas vezes, a maioria das vezes, eles nem sabem, né, que por trás dessa conexão que eles estão contratando da internet, existe a estrutura do cinturão digital. Então, esse é um ponto fundamental, a questão da inclusão digital. Com certeza. E mais importante do que saber é ter, né? Numa situação dessa, principalmente, né? Mas nós temos perguntas das ruas. Como o cinturão pode melhorar a nossa internet? Eu vou passar essa pergunta ao secretário Inácio Arruda. Olha, Neila, primeiro agradecer a pergunta direto da população. Acho que é muito importante a gente compreender, porque sempre as pessoas perguntam como é que melhora mesmo, né? Melhora porque eu lembro quando nós fomos trazer, lembro assim porque eu era garoto, tinha 7 anos de idade, mas quando chegou em Fortaleza a energia de Paulo Afonso. Chegou a energia de Paulo Afonso, e agora o que fazer? Ia chegar uma energia de alta qualidade, uma transmissão de altíssima qualidade, ia chegar na cidade de Fortaleza. Então você precisava ter também uma companhia e uma empresa cearense
capaz de, ao rebaixar aquela voltagem, ao diminuir aquela voltagem, oferecer muita qualidade para quem ia receber a energia e dar, digamos assim, uma possibilidade que você não ia ter quedas bruscas, grandes, durante a oferta da sua energia. Eu acho que o que a ETIC fez com o Cinturão Digital é exatamente ter uma megavia, essa grande infovia de levar dados e informações de vídeo e voz para todo lugar do estado do Ceará, com muita estabilidade. Nós levamos essa informação com muita estabilidade. Isso é que é a oferta de qualidade. Quando você faz a última milha, quando a empresa, o pequeno provedor está fazendo a última milha, ele sabe que ele tem essa estrutura da ETIC. O que o consumidor muitas vezes não vai perguntar, nem vai saber, é que você, como disse o Adalberto, é que você tem uma grande companhia pública que está por trás, garantindo uma grande estabilidade, o que permite a esse pequeno provedor também ter estabilidade na oferta da sua internet. É evidente que quando todos os 2 milhões de cearenses estão simultaneamente usando a rede, num único momento, há uma instabilidade, porque você está todo mundo de uma única vez acessando a rede, o que não acontece normalmente. Ela é distribuída ao longo do dia. Então, por isso que você pode ter uma boa estabilidade quando você tem uma grande via de acesso, que é exatamente o cinturão digital. Eu tenho assim, a opinião de que o cinturão digital é também, além de gerar grandes negócios para o estado do Ceará, ele é um estabilizador muito forte do sistema para o conjunto dos pequenos e médios provedores. Dos médios, dos grandes e dos pequenos. Porque esse que é o que se chama no popular o pulo do gato. Nós temos outra pergunta aqui. Que novos projetos devem surgir a partir dessas novas conexões? Que projetos são esses? Bom, muito interessante a pergunta, e ela aponta para o presente e para o futuro que já está acontecendo. Se nós formos analisar essa infraestrutura de comunicação de dados que o estado do Ceará possui, nós temos que pensar nas aplicações e nos serviços que vão ser disponibilizados sobre essa infraestrutura. Nós temos hoje, além da estrutura do Cinturão Digital, a cidade de Fortaleza como o segundo maior hub de cabos submarinos do mundo. São hoje 16 cabos submarinos que aportam até a cidade de Fortaleza, e esses cabos eles se conectam a essa estrutura do Cinturão Digital, de tal maneira que, a partir daí, nós podemos ser um grande provedor de conteúdo do Ceará para o Brasil e para o mundo. Além disso, nós temos potencializado por essa infraestrutura de hub de cabos submarinos e do Cinturão Digital a capacidade de desenvolver toda uma indústria voltada a serviços de data center. Nós temos hoje já algumas iniciativas, essas iniciativas devem aumentar nos próximos anos, né? E tendo a indústria de data center fixada na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, nós podemos construir uma terceira camada, que é a camada de serviços em nuvem, que hoje praticamente todo mundo tem migrado para, no lugar de se comprar máquinas, servidores, storages, etc., as pessoas, os clientes, né, os grandes clientes, têm passado a contratar serviços em nuvem. E quando nós falamos serviços em nuvem, nós estamos falando de o Ceará poder atrair as maiores empresas de TIC do mundo. Nós estamos falando de Amazon, de Microsoft, de IBM, de Oracle, de Google, de Huawei chinesa, né? E todos eles hoje já são parceiros da ETIC no provimento de soluções em nuvem para o setor público, não só no Ceará, mas no Brasil. Então, esse é um ponto importante. Nós temos aí a camada de conectividade que gerou toda essa
esse ecossistema voltado ao acesso à internet, mas nós já estamos trabalhando nas camadas superiores, que envolvem os serviços em nuvem para infraestrutura de tecnologia de informação e os serviços finalísticos, aqueles que a população, de uma forma geral, vai visualizar. Mas, secretário, eu queria passar a palavra ao senhor, porque tudo isso sendo atraídas, e o senhor falou de treinamento de alunos, e eu pergunto, nós temos evoluído na educação, mas a gente tem evoluído na proporção que as demandas estão surgindo? Como fica a questão da preparação, né, dessas novas gerações para esse trabalho? Neila, nós temos na verdade, o Ceará teve essa evolução fantástica. Acho que esse caminhar conjunto da infraestrutura com a rede de educação média e agora também fundamental, porque muitas prefeituras têm interligado toda a sua rede, e a rede de formação superior do Estado. Então, na oferta pública, nós temos uma quantidade grande de cursos de formação na área de engenharia de software, engenharia da computação, ciência da computação. Então, nessa área, nós estamos muito bem servidos. Cursos de tecnólogos, que começamos agora. A Unifor está ofertando um tecnólogo em nuvens. E nós precisamos, nessa área da formação superior, ampliar a formação de tecnólogos. Nós estamos formando uma quantidade grande de bacharéis, que é muito importante. Nós temos uma turma grande de engenheiros na área da engenharia de software, computação. Eu acho que aqui você tem que formar bem, e estamos formando bem. Agora, nessa faixa intermediária dos tecnólogos e depois na formação dos técnicos e mesmo de auxiliares, você precisa de aqui esse contingente ainda de técnicos e de auxiliares que estão trabalhando com os pequenos provedores. Aqui nessa área, nós ainda temos, digamos assim, um déficit muito grande e precisamos correr para cobrir esse déficit. Aperfeiçoar a formação superior, para poder se ligar com a questão ao mesmo tempo que você se prepara bem do ponto de vista técnico, você tem que examinar a exigência das empresas que vão chegando e vão atuando no seu território. Eu lembro do caso da Brisanet, porque ela emprega muita gente dentro da sua estrutura de serviço, ela precisa de muita gente preparada, e às vezes você formou o técnico, mas você não formou direcionado para esse grande mercado de trabalho que está surgindo. Ele está bem preparado do ponto de vista da formação teórica, ele conhece a área, mas ele precisa, é como se ele precisasse mergulhar exatamente dentro das empresas para conhecer o que é que ela precisa e você atualizar essa formação desse profissional. Então, o profissional técnico, nós ainda temos que ampliar em quantidade os auxiliares que vão atuar com esse profissional técnico. Você também tem que ampliar muito a formação dele, para que ele possa responder à necessidade dos serviços que vão surgindo. Então, surge um serviço de nuvem com grande exigência, então você tem que preparar o seu profissional, para que ele possa... Hoje, até dentro das empresas públicas, você precisa de profissionais contratados no mercado que respondem a essa necessidade nossa, dentro do serviço público. Então, por exemplo, um programa como o governador do estado estabeleceu o Ceará Digital, uma governança digital, papel zero. Quer dizer, tudo isso exige você ter profissionais que lidem adequadamente com os novos serviços, que vão estar sendo ofertados, mas você precisa de profissional para operar esse serviço no setor público. Nas empresas também. Na maioria das empresas ainda você precisa desse profissional. Então, esse profissional novo, ele ainda não está na quantidade necessária. Você não tem na quantidade necessária. Por isso que é uma disputa muito grande pelos profissionais da tecnologia da informação, intensamente, e se diz ainda que nós temos um verdadeiro apagão, e as empresas têm corrido para solicitar a formação desses profissionais. Aqui, tanto a Microsoft, a Amazon, Apple, a Huawei, todas essas grandes companhias internacionais que atuam no Brasil, e as brasileiras, elas estão se dirigindo para o Estado, para o governo. Nós precisamos
fazer com que esses profissionais mergulhem nas nossas empresas, antes de serem contratados. Eu lembro... E essas empresas estão dando formação, né? Muitas delas também, criaram elas suas estão fazendo universidades. ofertas de formação que podem... Tanto elas fazem diretamente, como elas fazem em cooperação com o Estado e com as estruturas do Sistema S. Ainda ontem conversamos sobre isso com o pessoal do Senai e também da FEComércio, de que elas precisam voltar os cursos delas para operar nessa área, para garantir essa oferta de profissionais nesse novo e grande mercado que não vai parar de crescer nos próximos 50, 100 anos. Entendeu? Então, nos próximos 50, 100 anos, esse aqui vai ser o grande espaço de formação e de preparação de trabalhadores, entendeu? E também de vida desses trabalhadores. Então, você garantir uma boa formação nessa área é fundamental. E a cooperação do Estado do Ceará com as empresas também tem sido intensa. A ETIS tem jogado um grande papel, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Educação do Estado estão em muita sintonia para poder garantir que esse profissional ganhe essa qualidade. Ainda na reunião de ontem, com a economia, a educação, nós discutimos muito intensamente essa preparação, quer dizer, essas novas exigências e essas novas necessidades para você ter um profissional de grande qualidade. Então, você tem uma boa infraestrutura, uma excelente infraestrutura no Ceará. O Ceará pode ajudar a conectar outros estados do Nordeste nesse sistema. Na prática, nós já vamos conectando. Essa expansão de mais de 100 quilômetros de cabo de fibra ótica, ela permite você já conectar os outros estados com o Ceará. Então, o Ceará vai sendo um centro natural nessa área, sim, mas nós precisamos dar velocidade na formação do nosso profissional, em cooperação. Hoje é estratégica. Comunicação, telecomunicação é estratégico. Mas no que deve se transformar a ETIS, como também no que deve se transformar o cinturão digital? Bom, essa pergunta eu poderia responder mencionando que quando nós recebemos a ETIS em 2015, a ETIS era, de fato, uma empresa que tinha um déficit no seu resultado, né? O seu faturamento era um faturamento pequeno, né? Mas a gente visualizou, de fato, o grande potencial que a ETIS tinha e tem, não só para prover de serviços dessa camada mais de infraestrutura de comunicação de dados, mas também prover as soluções e os serviços das camadas superiores dos serviços de TIC. Ou seja, a camada de conectividade, a camada de infraestrutura de TI e a camada das aplicações finalísticas, né, que os nossos clientes visualizam de uma maneira mais clara. E hoje a ETIS, só para que vocês tenham uma ideia, ela gera de EBITDA o equivalente àquilo que ela faturava em 2014. Ou seja, hoje é uma empresa que, sob o ponto de vista operacional, ela gera um lucro equivalente àquilo que ela faturava em 2014. Então, o potencial de crescimento da ETIS é, de fato, muito grande. A relação que a ETIS estabeleceu com essas grandes empresas também se intensificou bastante. Tanto que hoje o estado do Ceará é uma referência para essas grandes empresas, né? A AWS, que é a Amazon, montou em novembro do ano passado, aqui na cidade de Fortaleza, o primeiro centro de competências em transformação digital da Amazon na América Latina. Isso a cidade de Fortaleza concorrendo com São Paulo, com Bogotá, na Colômbia, com Santiago, no Chile, e foi escolhida a cidade de Fortaleza, porque eles acreditam, de fato, que o que está sendo feito aqui e a ambiência que eles encontram aqui, ela é diferenciada. Em relação a um processo eventual de privatização, isso, de fato, é algo que tem que ser avaliado, analisado com cuidado, com carinho, porque a gente tem que lembrar, como eu mencionei na minha última fala, na minha última resposta à pergunta,
existe uma componente aí de entrega de serviços públicos, né, que redundam a uma melhoria nos serviços à população, que tem que ser avaliada e tem que ser, no mínimo, mantida caso haja uma movimentação nesse sentido. O que, de fato, a gente vê com muita clareza é que o potencial da ETIS para ser uma grande empresa nesse segmento é muito grande. É uma empresa estratégica, né? E realmente tem... O secretário está até sorrindo aqui, pensando na verdade, no potencial. É que a ETIS, talvez a ETIS, claro que qualquer companhia estatal ela pode entrar dentro de um programa de privatização, mas é que a ETIS ela tem uma liga muito forte de garantias para o setor público. Então, a existência dela está ligada a esse fornecimento permanente e, evidentemente, com o grau que ganhamos nesses últimos 6 anos, espetacular, que é a qualidade. Quer dizer, você montou uma empresa, ela ganhou uma qualidade sem precedentes comparado com as outras companhias nossas no Brasil, de dar essa qualidade para o setor público. Então, provavelmente, nós não teríamos assim uma privatização da ETIS daqui a pouco. Mas acho que ela vai continuar se aperfeiçoando intensamente. E o principal, rapaz, eu acho que o mais importante é o Estado do Ceará está atraindo inúmeras empresas, inúmeros negócios nessa área de TIC, intensamente, a partir da ETIS. Então, você ter uma companhia no Estado que é capaz não só de se tornar superavitária, mas ela é emblemática para a atração desses novos negócios. Ela é emblemática para a atração dessas novas companhias nacionais e internacionais e para o surgimento de empresas nossas. Quer dizer, essas empresas nossas novas, que eram pequeninas há pouco tempo, se transformaram em médias e hoje são grandes. Eu lembro de uma oferta de um fundo americano para uma companhia nossa e, por sorte, o dono da companhia disse que não ia vender porque aquilo era o hobby dele. Eu não posso vender, porque isso é o meu hobby. Mas se você quiser comprar uma plantação que tem aqui de frutas, eu vendo, porque aqui o negócio mesmo é aquele. Agora o hobby eu não vou entregar, pelo amor de Deus. Não vai, é minha diversão, né? Eu queria agradecer aqui o secretário Inácio Arruda, Adalberto Pessoa, presidente da ETIS, a participação no programa, desejar muito boa sorte nesse trabalho. Todos nós precisamos hoje muito de conexão, estamos mais que nunca conectados. E o Sustentabilidade Digital fica por aqui. Na próxima semana a gente tem um novo encontro. Até mais. A primeira coisa que a gente tem que falar nessa aula aqui é que todos nós temos preconceito. Vamos admitir isso. Nós temos preconceito. E temos preconceito dos mais variados tipos. Temos preconceitos de classe, temos preconceitos de raça, temos preconceito de gênero, temos diversos preconceitos. E o preconceito linguístico entra nisso daí também. Bom, antes de mais nada, a gente precisa revisar esses nossos preconceitos. Afinal de contas, preconceito parece uma coisa tão velha, tão ultrapassada.